Olá, turma, tudo bom? Seja bem-vindo aqui no canal Ale Matemática. E na aula de hoje nós vamos ver a regra da potência aplicada na integral. Então, considere uma estrutura da seguinte forma: aqui você tem na base a variável x, e essa variável x está elevada a um expoente n, onde esse n é um número qualquer, vezes dx. Então, a fórmula da regra da potência é a seguinte: você mantém o x e soma o expoente de 1. Então, n mais 1. E divide pelo expoente n mais 1. Então, divide por n mais 1. Mais uma constante c. Então, essa daqui é a fórmula da regra da potência aplicada na integral quando você tem essa situação. X, ou seja, a variável, é elevada a um número dx. Então, agora vamos fazer alguns exemplos de aplicação da fórmula para resolver a integral, usando aqui a regra da potência. No nosso primeiro exemplo, nós vamos resolver a integral de x elevado a 5. Então, observe que na base você tem a variável x e no expoente você tem um número, que é o número 5. Então, aplicando a fórmula, mantém o x e soma o expoente de 1. 5 mais 1 é igual a 6. Então, x elevado a 6. Dividido pelo expoente. Então, dividido por 6. Mais uma constante. E é só isso aqui para fazer, não tem mais nada. Então, observa que é super fácil e super simples também aplicar a regra da potência. Vamos para o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, nós vamos aplicar a regra da potência na função x elevado a menos 3. Então, observe agora que o expoente é negativo. Então, mantém o x e soma o expoente de 1, ou seja, menos 3 mais 1 é igual a menos 2. Então, o expoente do x agora é menos 2, dividido por menos 2, dividido pelo expoente, mais uma constante. Mas a gente pode arrumar essa parte aqui do resultado. Fazendo o jogo do sinal na divisão, como o numerador é positivo e o denominador é negativo, então mais com menos na divisão dá menos. E como o x está elevado a menos 2, eu posso descer com esse x para o denominador. Então, fica menos 1 sobre 2, que já está aqui no denominador, que multiplica x ao quadrado, mais c, mais uma constante. Então, eu tenho aqui o resultado da minha integral, depois de aplicar a regra da potência. E no nosso último exemplo, nós vamos resolver a integral de x. Observe que, mais uma vez, você tem a variável x elevado a 1 sobre 2, ou seja, elevado a uma fração. Então, mantém o x e soma o expoente de 1, ou seja, meio mais 1. Então, aqui você tem que tirar o MMC e fazer aqui a soma desses números, ficando 3 sobre 2. Então, o novo expoente do x é 3 sobre 2, dividido pelo expoente, dividido por 3 sobre 2, mais uma constante. Aqui, como eu tenho no denominador uma fração, nós podemos usar aquela propriedade que troca o 2 vai para o numerador e o 3 continua aqui no denominador. Então, essa parte aqui do resultado eu ainda posso arrumar, ficando da seguinte maneira: 2 que multiplica x elevado a 3 sobre 2, dividido por 3, mais uma constante. Então, eu tenho aqui o resultado da minha integral. Então, turma, essa foi a aula de hoje e até o próximo vídeo.